Eu acho que o GIF tem uma qualidade que é difícil de encontrar em outras organizações, que o GIF não tem um dono. Mas assim, eu acho que isso é muito valioso enquanto instituição, porque é difícil no Brasil, mesmo essas instituições mais coletivas, elas têm um dono. E eu acho que toda essa governança do GIF sempre foi muito forte, então tem uma continuidade da linha de atuação do GIF ao longo dos anos, ao longo das diferentes gestões. Hoje a gente tem práticas bem consolidadas de investimento em saúde, em educação, de trabalhos, a gente tem vários bons trabalhos em rede, a gente tem um acúmulo grande de saberes sobre fortalecimento da sociedade civil através da transferência de recursos, né, do grant making. Os processos colaborativos não são processos simples, porque dependem das pessoas abrirem mão das suas certezas e das suas dúvidas para construírem novas respostas juntas. Como colocar esse conjunto numa mesma mesa, fazer as trocas, abrir mão de privilégios de um lado ou de outro, em prol de uma coesão e de uma resposta inovadora aos problemas complexos que a gente vive hoje. Nós vemos uma sociedade muito complexa no mundo hoje, né? Então, os desafios para todas as instâncias da sociedade, seja academia, empresas, organizações da sociedade civil, fundações e, portanto, o GIF se depara com questões muito complexas. Eu acho que o contexto político brasileiro e também o próprio contexto político internacional fez com que a gente tivesse que trazer para dentro do ambiente institucional uma discussão mais politizada, que não é o DNA do GIF, no sentido de que a gente não é partidário, mas o mundo está muito polarizado, as organizações estão muito polarizadas, a própria escolha de causa virou um espaço polarizado. Então, eu acho que isso trouxe um desafio institucional grande para o GIF. Diferentemente de vários setores sociais relevantes que não têm capacidade de investimento, o GIF, por congregar instituições que têm esta capacidade, tem uma responsabilidade. Então, entendo eu que é responsabilidade nossa dizer que tipo de pauta que atrai o nosso investimento. O que eu estou defendendo é que nós possamos dizer o que nos move a fazer as escolhas que nós fazemos. Entendo eu que é nossa responsabilidade em função do poder financeiro que nós temos. Para além também do recurso financeiro do investimento social privado, a gente tem uma gama de organizações que podem ajudar na influência, no capital da influência das mudanças necessárias do país. A gente está falando das maiores fundações e institutos desse país que exercem influência nas mais diversas causas aonde elas estão trabalhando. O ISP vai percebendo cada vez mais que ele precisa estar vinculado às agendas públicas, às agendas governamentais. O que a gente vai vendo ao longo dessa evolução de 3 décadas é que cada vez mais o ISP e a filantropia passam a ser avalistas de um movimento em que a elite brasileira se compromete de forma mais vinculante à democracia como um todo. É cada vez mais difícil olhar para o desafio climático e não ver associado a ele a questão da justiça climática. E ao olhar para a justiça climática, eu estou vendo territórios e estou vendo pessoas.
e acabo vendo que as pessoas vulnerabilizadas que estão em territórios muito precários têm perfis comuns, por exemplo, são majoritariamente negros, são majoritariamente pobres. E, portanto, quando eu estou avançando na agenda da emergência climática, eu também avanço na agenda da desigualdade racial pela interseção dos desafios da justiça climática, por exemplo. E o que também foi muito marcante é que foi a pandemia. E aí, o GIF, naquele momento, teve um papel central para o investimento social privado. Porque a gente foi um centro, a gente criou rapidamente um grupo que se reunia virtualmente, obviamente, para trocas e para direcionar as pessoas de o que fazer, porque estava todo mundo perdido. E aquele grupo foi fundamental para, vamos dizer, articular as fundações, articular de forma colaborativa vários programas, projetos, doações. Eu acho que a gente pode afirmar que o GIF contribuiu muito para a profissionalização do setor, na sua geração de conteúdo, na ética e na responsabilidade desse conteúdo, olhando principalmente para indicadores, para avaliação, para metodologias relevantes que estavam antes só fora do Brasil e que ele traduz materiais, ferramentas, né? Ele tem lá um setor chamado Mosaico, especificamente onde estão os dados mais relevantes do setor no país, e tem alguns dados internacionais. Ele tem também uma biblioteca virtual muito completa, com todo o material e conteúdo relevante que ele produziu, mas que também tem outros materiais relevantes produzidos no país e internacionalmente que moram nessa biblioteca virtual. Ele tem grupos de troca de conhecimento, e todo esse conhecimento é sistematizado. E tem o Censo GIF, que é um grande presente para o setor, né? Que é o levantamento de todos os dados dos seus associados, que representam uma grande parcela do investimento social privado, da filantropia no país, por meio dessas organizações ou institutos familiares e empresariais. Eu não tenho dúvida nenhuma que os congressos GIF são um marco no terceiro setor do Brasil, no fortalecimento da infraestrutura do setor, na ampliação do debate de assuntos extremamente relevantes e, por vezes, até pouco populares, mas que o GIF traz o debate e traz o nível do debate e traz o nível de conhecimento para o público que frequenta o Congresso, que é cada vez mais ampliado, faz total diferença na história do terceiro setor no Brasil. Eu acho que todo o desenvolvimento do país é também um desenvolvimento das fundações, né, que vão atuar na educação, na saúde, com jovens, com a questão da equidade racial, com o meio ambiente. Eu acho que a história do terceiro setor, a história recente, né, do terceiro setor, ela tem muito a ver com o GIF, né? Acho que o GIF pautou essa história e foi pautado por essa história também, né? Não é que também é um castelo aqui e quem está aqui no conselho, quem está aqui na gestão. Acho que tem um movimento um pouco de conversa, de ouvir a sociedade, de ver o que está acontecendo, de ouvir os associados, de entender as demandas e de tentar organizar isso nesse espaço de troca de conhecimento e, obviamente, de pautar também o setor, de dizer, olha, o que é importante agora? O que são os desafios? Eu acho que quando você vai tendo uma organização que é uma organização associativa que traz com ela institutos e fundações maiores, menores, com perspectivas diferentes, você vai tornando esse campo também legítimo de ter o seu espaço de atuação regulado e fomentado. Acho que, em primeiro lugar, se não houvesse o GIF, essa plataforma do espaço público que permite o compartilhamento entre governo, sociedade civil, movimento organizado, setor privado e investimento social privado, seria mais fraca, mais vulnerável, menos potente. Eu preciso do GIF para aumentar a potência
potência do espaço público comprometido com a transformação social. O GIF é um ator muito relevante para gerar esse torque, para gerar essa potência da transformação social como um todo. Não a partir da sua ação isolada, mas sim a partir da sua ação comprometida, articulada com os vários atores que são fundamentais para produzir a transformação no espaço público. Então eu vejo a terceira década como extremamente relevante, aonde o GIF realmente se posiciona como um grande representante do investimento social privado e da filantropia do país, como trazendo legitimidade para esse recurso, mostrando a capacidade desse recurso poder fazer parte da infraestrutura social do país. Que o GIF continue a trilhar um caminho do debate, um caminho da construção de espaços seguros para que possam existir trocas entre as instituições que fazem parte do GIF, que nós possamos travar o debate, que nós possamos aprender uns com os outros, umas com as outras, que nós possamos continuar a fazer o que o GIF já faz, que é ser um espaço de expressão da intencionalidade que o investimento social privado, que a filantropia brasileira tem, de transformar as relações sociais, de aprofundar a nossa democracia, de construir consensos, de construir visões de futuro que possam nos permitir legar às próximas gerações condições de vida mais dignas, ambientes de respeito, ambientes de tolerância e, sobretudo, ambientes nos quais não haja dúvida sobre o nosso compromisso com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, com o respeito às diferenças, com a promoção da diversidade, porque eu entendo que essa é a nossa vocação como civilização.